Boa noite, salve, salve nação santista, começando mais uma edição do nosso boletim do Diário do Peixe, com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano. Tem mais uma semana aí cheia, né? A gente fala uma semana cheia de treinos para se preparar para o jogo contra o Cruzeiro no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo contra o Cruzeiro que vocês devem enfrentar o time misto do Cruzeiro. Logo mais, até com transmissão da Globo, tem o jogo Cruzeiro e Boca pela Copa Libertadores na Argentina. Então, o Cruzeiro deve jogar contra o Santos no final de semana com um time reserva, o que é bom para o Santos manter essa sequência boa agora. Agora acabou de começar Independiente e River Plate na Argentina, a gente até acompanha aqui, fica com aquela sensação de que poderia ser a gente, né, jogando uma semifinal de Copa Libertadores, né, poderia, o Santos não tivesse sido tão incompetente dentro e fora de campo, poderia ser a gente facilmente. A gente tem que acompanhar agora Independiente e River, ver o Cruzeiro com um time misto contra a gente, que está na semifinal também contra o Boca. Enfim, passou, né? Vamos lá tentar mostrar para vocês como está o cenário político, de contratações, de renovações, enfim, vamos tentar responder todas as perguntas de vocês aqui. Boa noite, Alberto Lima, o Joey Ferreira, o Márcio Roberto Ferreira, sempre aqui junto com a gente, o Mauro Mendonça, o Moacir Boney Turks, Valdete Moraes Gomes, Joey Ferreira, está perguntando do impeachment, Adriano Luiz dos Santos, Pedro Antônio. Vamos tentar responder todas as mensagens aqui. Antes de mais nada, vamos deixar de novo o nosso número do WhatsApp, que é o 013, que é o código de Santos, 992053637. Vou repetir, é 013, o código de Santos, ou 992053637. Se você quiser receber todas as nossas notícias gratuitamente, manda um WhatsApp para esse número, só dizendo seu nome, sua cidade, que a gente usa até para ter um cadastro aqui, para saber onde os torcedores estão acompanhando mais o diário. Então, assim, manda seu nome aí, e sua cidade para a gente cadastrar, e você recebe gratuitamente todas as notícias do Santos. Vamos começar ali, alguém falando, renovação do Bambu, o Joey Ferreira pergunta. Muito difícil, Joey Ferreira. O Santos demorou muito, na verdade, né? O Santos foi. Muita gente diz assim, que eu sou muito crítico aqui nas lives, né? Mas assim, o Santos tomou duas atitudes aí que não deveria tomar, né? A primeira delas é demorar para renovar o contrato com o jogador, chegar agora. Hoje, assim, o jogador daqui a um mês ele está livre, ele nem termina o Campeonato Brasileiro pelo Santos, ele tá livre. Então, assim, a facilidade hoje para o empresário é muito maior do que para o Santos. Se o Santos tivesse renovado lá atrás, poderia ter conseguido condições até melhores, né? E daí o outro problema é que numa situação como essa, você deixou o menino jogar e hoje ele é um dos destaques do time, né? Então fica ainda mais complicado. E estão pedindo, com todo respeito aos empresários e ao jogador, estão pedindo, isso é uma coisa que não tem nada a ver com o Santos, mas estão pedindo um valor fora da realidade. Não dá para pagar 160 mil de salário para o Robson Bambu, que tem 5 jogos no time profissional do Santos. Então, assim, tudo caminha para que ele saia. Vamos esperar um pouquinho, mas caminha para a saída do Robson Bambu. Eu, pessoalmente, não acredito muito na permanência, não. Márcio Roberto Ferreira, o que achou do Renato como diretor? Eu acho, Márcio, que é o seguinte, você hoje, fora de campo, que assim, tá todo mundo falando do exemplo do São Paulo, que tem os 3 jogadores e tal, mas o Raí é uma pessoa que, por exemplo, eu conheço o Raí, conheço o Ricardo Rocha, o Raí é um cara, eu já disse isso aqui em outras lives, né? O Raí é um cara que se preparou para isso, né? O Renato tem a intenção de se preparar, mas ainda não é um cara preparado. A legislação muda muito, tem muita coisa que é muito técnica hoje. Então, para mim, assim, eu gosto do nome do Renato, eu gosto do Renato, gosto do relacionamento que ele tem com o clube, da forma como ele trata o Santos. Ele é um cara do bem, um cara honesto, que tem que continuar no futebol, mas ele ainda não tem essa outra bagagem do lado de fora.
Talvez, se o Santos contratasse um outro profissional com bagagem de mercado, fosse mais fácil. Aí você teria um jogador que entende muito o lado do atleta ali, um jogador que conhece o clube, que é o Renato, e alguém mais técnico ali para ajudá-lo, né? Estou falando até de Ranieri, também não é o perfil. Seria assim, o ideal seria você casar as duas coisas. Você tem um ex-jogador um jogador identificado com o clube, que conhece os bastidores, que sabe o que os atletas precisam, com um cara mais técnico, que conhece mercado, conhece legislação, um cara que sabe negociar melhor. O ideal era você ter essas três coisas, essas duas coisas. O São Paulo, a gente tem lá o Lugano, o Ricardo Rocha e o Raí, mas a gente tem, pouca gente sabe, mas o São Paulo também tem um cara chamado Alexandre Pássaro, que é um diretor, um advogado que tem uma entrada muito boa no mercado, tem uma entrada muito boa na Federação Paulista, na Confederação Brasileira. Ele viajou para a Copa junto com o presidente da Confederação Brasileira. Então, assim, ele tem também, é que não aparece os ex-jogadores, que eles têm muito mais apelo de mídia, mas o São Paulo, junto com esses três, também tem um cara de mercado ali atuando no dia a dia, e acho que isso faz muito bem, você casar essas duas características, alguém mais técnico e alguém mais empírico ali, que aprendeu no dia a dia, que tem um relacionamento bom. Isso o Renato tem bastante, e acho que isso vai acrescentar bastante ao Santos, né? Boa noite para Valdete Moraes Gomes. O Diego Ferreira perguntou no ônibus da votação do impeachment. Vou aproveitar isso para falar sobre um ponto do impeachment, Joey. A diretoria disse que vai ter o ônibus, assim como tem nos jogos em Santos e São Paulo, você tem um ônibus que se dirige de uma sede para outra. Eles estão dizendo que na eleição vai ter isso também. Ontem, a gente, informação publicada em primeira mão pelo Diário do Peixe, né? Ontem foram feitos 3 requerimentos no Conselho Deliberativo pedindo votos em São Paulo, baseados num artigo do Estatuto, artigo 27, se não me engano, que daí no artigo 27 ele fala que se você tiver pedido de 30 conselheiros ou de 100 sócios ou de alguém do comitê de gestão, você pode realizar as assembleias em outras sedes. Mas é um artigo meio confuso, e está lá dizendo que isso vale para eleição do presidente, do vice e do conselho. Não fala claramente em casos de destituição, que é o caso agora, né? Então, assim, a gente falou com o Marcelo Teixeira, novamente. O Marcelo Teixeira disse que a comissão do Estatuto foi chamada e disse que o Estatuto não prevê essa votação em outros lugares, que esse termo só vale para a eleição majoritária, né, que é a eleição para presidente. Então, assim, vai ficar nessa... Todo mundo leva para o lado político, não só a oposição, a situação também leva para o lado político, então fica nessa... É mais uma guerrinha aí, uma queda de braço. Mas, Joey, assim que a gente tiver a confirmação de que vai haver o ônibus, a gente vai publicar no diário e em todas as nossas mídias. Existe um movimento para que isso aconteça. Um abraço para o Adriano Luiz dos Santos, para o Pedro Antônio. O Santos precisa contratar zagueiros. O Santos contratou, engraçado, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? O Santos, o Pérez falou na campanha dele que o Sub-23 do Santos não vai ser balcão de negócio como era antes. Não só o Sub-23 contratou muito jogador esse ano, como o Sub-20 contratou. O Santos contratou agora, né? Hoje encerrou o prazo para você registrar um jogador que você tem intenção em usar na Copa São Paulo de Juniores do ano passado. Então, assim, só nessa última semana o Santos contratou 5 jogadores, né? E todos jogadores de último ano de base. Precisa você contratar 5 jogadores de último ano de base para jogar a Copa São Paulo, para jogar um campeonato. E os meninos que você tem trabalhando há muito tempo no Sub-17, Sub-15, Sub-17, estão chegando ao Sub-20. Então, assim, na minha visão, não faz muito sentido esse tipo de contratação, né? Então, assim, além disso, um dos contratados, a gente publicou no Diário do Peixe ontem, era um meia que estava jogando no Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil fez uma campanha até melhor que a do Santos no Campeonato Paulista Sub-20, mas ele jogou alguns jogos, fez um gol só,
E assim, ele é filho do coordenador de captação do clube, ele já teve passagem pelo Santos também, foi dispensado e voltou agora. E assim, se o processo está correto, ele foi aprovado pelo pai. Então, assim, não pode isso, desculpa, não pode. Assim, e essa história é ainda mais complicada porque assim, ele foi com um contrato de profissional e o contrato de profissional dele vence dia 31 de dezembro de 2020. Que coincidência é o prazo que termina o mandato do Pérez como presidente. Sabe, assim, tem certas coisas que não pode, assim, esse tipo de coisa não dá mais, assim, o pai aprovar o filho e dar um contrato para ele de um período até o final do mandato do presidente que contratou ele. Então, quer dizer, acho que eu estou garantido aqui até o final de 2020, eu faço um contrato até o 2020. Isso não pode, gente, com todo respeito, não pode. E daí, assim, tem várias outras coisas, a gente vai publicar algumas outras coisas que estão acontecendo na base do Santos aí nos próximos dias, tem muita coisa, no mínimo, questionável. Mas respondendo a pergunta do Pedro Antônio, o Santos contratou 5 zagueiros, eu acho que para a base. Contratou um zagueiro do Vitória chamado Gabriel, pagou 1,5 milhão para ele de luva para esse jogador, porque oficialmente ele era das categorias de base da seleção brasileira. Enfim, tá lá, mal joga no Sub-23. Sub-23 foi eliminado hoje na primeira fase da Copa Paulista. Um grupo de 7 times classificavam 5, classificavam 4. O Santos foi eliminado. Tudo bem, tá disputando em paralelo o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, mas é o Santos, gente, assim, não pode. Então, assim, o Santos contratou esse Gabriel do Vitória, contratou um zagueiro chamado Thiago, que era do Corinthians, passou pelo Corinthians, Desportivo Brasil, contratou o Jackson Poroso, o equatoriano lá, que deu aquela confusão com os contratos da High Talent, aquelas coisas todas. Então, assim, o Santos contratou alguns zagueiros para a base. Para o profissional, assim, vai precisar realmente. Se o bambu não renovar, vai precisar de pelo menos 2. Por que pelo menos 2? Porque o Lucas Veríssimo vai, assim, gente, pelo amor de Deus, libera o Lucas Veríssimo. Já era para liberar no começo do ano, não liberou. Era para liberar no meio do ano, não liberou. Pô, coincidência ou não, ele tá toda hora machucado, ele não joga. Então, assim, estava claro, ele falou claramente, textualmente, eu quero sair, é o momento de sair. O Santos não liberou ele não joga, ele está machucado o tempo inteiro. Ele acha que no segundo semestre ele jogou um jogo. Então, assim, vai liberar o Lucas Veríssimo, vai perder o Bambu, vai ter o Gustavo Henrique e vai ter o Luiz Felipe. Você vai precisar contratar pelo menos 2 zagueiros. Pelo menos 2 zagueiros. Na base, tem por exemplo, o zagueiro Kaique Rocha, que jogou a Copa São Paulo o ano passado, que é um jogador que a diretoria acredita que pode render, jogador com passagem pela seleção brasileira, mas não vai estar pronto ainda, né? Então, assim, o Santos realmente vai precisar contratar dois zagueiros. O Robson está dizendo, o Sub-23 perdeu hoje, perdeu de 1-0 para o Santo André, jogou ontem, empatou com o Chapecoense, com o time principal, hoje com o time reserva perdeu do Santo André, já foi eliminado com uma rodada de antecipação. O Robson Martins, muito pessimista. Robson, assim, eu tô pessimista mesmo. Everton Augusto, Aldemiro Barbosa está aqui também. Pedro Antônio, você acha o Sub-23 do Santos fraco? Olha, assim, o Sub-23 do Santos, ninguém entende qual que é a proposta. Por exemplo, o melhor jogador do Sub-23 do Santos não é Sub-23, que é o Diego Cardoso, que já tem 25 anos. Então, assim, não, e a ideia, e aquilo que o Pérez falou, que eu falo, o Pérez falou na campanha, né? Nós vamos usar o Sub-23 como uma equipe de transição. Se você pegar o time Sub-23 do Santos, tirando o Fernando Medeiros e o Diego Cardoso, Sabino, zagueiro, por exemplo, e o goleiro John, muitos jogadores foram contratados para essa categoria, assim. Então, assim, não é que foi usado como transição, não veio muita gente só para jogar esse campeonato e não foram bem, né? Valdete Moraes só no resto torcer para os outros no Libertadores, infelizmente. Uma boa noite para o Jorge Luiz Barros, para o Ângelo Silva, São Bernardo do Campo, o Aparecido Praz de Cornélio Procópio está aqui também, Gabriel Santos, Thaís Ferreira. Gente, parem de menino bambu, é Robson Alves. Isso, Thaís, é o Robson Alves, não merece 160 mil, sendo bambu ou sendo Robson Alves. Qualquer um dos dois. Márcio Roberto Ferreira, da Joana Gozo do Sumaré, está sempre aqui com a gente, o Adão Manuel.
O Arnold Azevedo, o Bambu não é ninguém ainda. Se ficar no Santos, vai ser mais um que quebra a cara. Jogador tarimbado como o Arouca, quebrou. Imagina o Bambu. É isso que eu, assim, como eu sou pessimista, já falaram que eu sou pessimista, né? Foi tudo muito mal conduzido. Aí um menino joga 3 jogos bons e acha que ele é o novo, sei lá, o novo Maldini, não sei quem seria o novo Alex, um zagueiro desse nível aí. Então, assim, pena. Pablo Apóstolo Pereira está aqui com a gente, o Rodrigo Martins do Gonzaga, no Santos. Pô, fui muito para aí, Rodrigo, no último gole no Gonzaga ali, conhece? Ia num apartamento em cima do último gole. Claudino Gonçalves, renovar com o Bambu. Claudino Gonçalves está falando, todo mundo falando, o Ângelo Silva, o Bambu vai sentar no Bambu. Você vai lendo tudo direto, acontece isso, o Bambu vai sentar no se sair do Santos. É verdade, assim, eu acho que agora se cresceu o olho, né? É difícil, né? Evandro Duarte Dias, Renato e Jameli, o que você acha? O Jameli tem um pouquinho mais de bagagem fora de campo. Converso com ele tem uma empresa que está fazendo um trabalho legal com venda de ingresso, com algumas outras coisas, já tem essa experiência de executivo de futebol no Barueri, em outros clubes, e tem uma certa identificação com o Santos, eu acho que talvez ajudaria. Eu acho que também talvez pudesse ajudar sim. Bastos, Dri, boa noite, sou da ZN Capital. Sabe dizer se a diretoria falou vai renovar com o Bambu? Acabei de falar aqui, o Adriano Marcos está aqui também, Ricardo Santos, Everton Augusto, fala se o Santos vai acertar com o Dodô, o Santos não pode perder ele. Everton, a situação do Bambu é assim, ó, o Santos tem a prioridade para contratar o Dodô, né? E com valor já estipulado em contrato, que é 1,5 milhão de euros. Isso o Santos já se programou para pagar, né? Por esse lado não tem problema. Por um jogador que está sendo titular do Santos, o Santos pagou 1 milhão para um zagueiro do Sub-20, 1,5 milhão de euros para o Dodô é um valor ok. O Pérez disse que acha que depois da eleição é a tendência mesmo a baixar o valor do dólar, do euro, então, assim, pode ficar um valor ainda mais acessível, mas o problema é salário. Hoje o Santos paga em torno de 20% do salário do Dodô. Se o Santos pagar esse 1,5 milhão, assim, a Sampdoria não vai ter nenhum compromisso com o salário do Bambu. Então, assim, aí o Santos vai ter que pagar o salário integral, e o Pérez já reclamou que é um salário alto para a realidade do futebol brasileiro. Então, esse é o ponto, vai ter que chegar a um acordo com o Dodô. O que pode acontecer? O Santos tem a prioridade, mas vai ter um certo prazo lá que o Santos vai ter para se exercer essa prioridade. Clube para pagar esse valor de 1,5 milhão é fácil encontrar. Só que assim, esse clube, ele vai ter que esperar o Dodô não chegar a um acordo com o Santos dentro desse prazo, e daí pagar 1,5 milhão, e daí pagar um salário para o Dodô maior do que o Santos pode pagar. Essa é a situação no momento. O Dodô tem toda uma identificação com o Santos, né? O pai dele, a família dele é toda santista, ele está bem adaptado ao clube, já disse que gostaria muito de ficar. Agora, assim, se você tem um salário, com qualquer área que você tem, aí se você ganha, vamos colocar no percentual que né? O Santos paga em torno de 20% do salário dele. Vamos supor que o salário dele seja 10 mil reais, não é isso, mas é muito mais. Então, assim, desses 10 mil reais, 2 mil é pago pelo Santos, 8 mil pago pela Sampdoria. Então, assim, é difícil você programa a sua vida em cima dos 10 que você ganha. Você não vai de uma hora para outra, só porque você gosta do Santos, aceitar receber só 2. Você tem seus compromissos, você tem seu padrão de vida. Então, assim, o Santos vai ter que chegar aí nos 8, 7, pelo menos nesse percentual, que talvez o Dodô aceite. Mas mesmo esse 8, 7 é um valor alto para o Santos. João Andrade, olá, boa noite, muito obrigado por nos manterem informados sobre o Peixe, de Mogi das Cruzes, um abraço para você, João. Wilson Dias, o que você achou do novo centroavante do Santos? Gente, assim, muita gente cornetou, né? E aí eu vou falar, assim, duas coisas, por experiência de ter trabalhado com isso com futebol também, que muita gente corneta, e eu vou dar a mesma explicação que eu dei, que vale mais ou menos para os dois casos, né? Tanto o Felipe quanto o Brian Ruiz.
O Felipe e o Brian Ruiz são jogadores altos, fortes, são jogadores que têm um biotipo pesado. Esses jogadores, eles só vão render quando eles estiverem 100% fisicamente. Aí, eu já disse isso aqui em outras lives, né? O Felipe está 5 meses sem jogar. Foi o primeiro, ele chegou uma semana e foi para o jogo. Então, assim, vai demorar para ele pegar tempo de bola, ritmo. A hora que ele tiver 100%, talvez ele possa ajudar. Ele se mostrou que tem uma característica ali interessante. Eu acho que a gente precisa um pouco mais de tempo para fazer uma avaliação completa. É o mesmo caso do Brian Ruiz. O Brian Ruiz tem qualidade técnica, só que assim, ele tá vindo, a pré-temporada dele, a temporada dele acabou depois da Copa. Então, se você imaginar que a temporada acabou depois da Copa, ele tá como se fosse em janeiro, fevereiro, está começando a treinar a pré-temporada que seria a pré-temporada dele não foi grande como é normalmente. Então, assim, vai demorar um tempo para ele estar 100%. Ele já fez um coletivo essa semana que, segundo o nosso repórter, o Éder Traschini, foi muito bom, fez gol e tal. Então, assim, vai demorar. Quando você vê o Brian Ruiz em campo, o que mais te chama a atenção é a lentidão, é a falta de velocidade, pouca participação do jogo, e isso é físico, não é técnico, né? E o físico, como ele está começando uma temporada agora, vai demorar um pouquinho para ele estar 100%, né? Boa noite para o João Rosa, o Eto Lima, muito boa entrevista do Ferraz no Diário do Peixe. O Eto, até para quem não viu, a gente publicou hoje, a gente tem uma sessão no Diário do Peixe que é inspirada no site, não sei se vocês conhecem, chamado The Players Tribune, que é um depoimento do atleta contando em primeira pessoa como foi a carreira dele, esse tipo de coisa. E nós fizemos hoje uma com o Vitor Ferraz, e daí ele conta tudo que ele passou até chegar ao Santos. É engraçado porque a gente colocou uma foto lá que tá ele no vestiário, tá ele, o Ricardo Oliveira, o Lucas Lima, o Robinho e o Elano, tá uns 5 sentados no vestiário. 4 já foram embora. Ele fala isso, assim, pô, meus amigos todos foram embora desde que eu cheguei aqui. Então, assim, eu recomendo vocês acompanharem lá, tá no site hoje, no diariodopeixe.com.br, está nas nossas redes sociais. Muita gente, a gente, assim, quem não trabalha muito com futebol, esquece algumas vezes que tem uma pessoa, como qualquer outra, que está sujeita a dias bons, dias ruins. O próprio Vitor, ele disse, o ano passado eu caí um pouco no segundo semestre, caí de rendimento, mas assim, é engraçado, ele fala assim, engraçado porque foi justamente quando nasceu meu filho. Então, assim, eu estava super feliz pelo meu filho, só que assim, eu dormia muito pouco, porque criança pequena, quem teve criança pequena sabe que tem uma demanda maior, tá? E ele falou assim, eu não soube lidar muito bem com essas duas situações. Do mesmo jeito que eu estava muito feliz com o meu filho, eu vi que meu rendimento caiu, talvez por tudo que envolve a paternidade. Tá bem bacana, eu recomendo vocês acompanharem lá esse depoimento do Vitor Ferraz. Thaís Ferreira está dizendo que, na minha opinião, o contrato do indefinitivo, porque Corinthians e Flamengo estão de olho nele, né? Então, Thaís, o problema vai ser acertar a questão salarial, né? Wilson Dias está de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço para você, Wilson. O Chico Silva, que é um jornalista santista muito bem informado, está dizendo aqui que vão colocar 20 ônibus à disposição entre São Paulo e embaixadas do interior de São Paulo para a votação do impeachment do Pérez. Então, assim, quando tiver essas informações mais certas, como faz a reserva, esse tipo de coisa, a gente vai divulgar aqui no Diário. Boa noite para o Alexandre Alves, para o James, caravana para o Mineirão, R$ 120. Telefone, posso falar o telefone aqui, James? O telefone é 011 2091 8069. James, telefone 011 2091 8069. Quem quiser acompanhar o jogo do Santos no Mineirão, tem uma caravana. A gente publicou até um vídeo no Diário do Peixe, muito bacana. O jogo, muitos ônibus foram de São Paulo para o Maracanã, jogo contra o Botafogo. Foi bem bacana. Botafogo, acho que foi Vasco, acho. Vasco, foi muito bacana a iniciativa aí dos torcedores, né? Márcio Roberto Ferreira, Lucas Lourenço, por que não dão chance para ele? Então, Márcio, isso também entra naquilo que eu acho que a base está sendo muito mal conduzida no Santos, né? O Lucas Lourenço, ele teve uma lesão no primeiro semestre,
E daí, assim, falaram, vamos promover o Lucas Lourenço para o Sub-20. Então, assim, hoje ele não joga nada, ele no Sub-20 não tá jogando nada, ele não tá jogando no Sub-23 e não tá jogando no Sub-17, que é a categoria dele. Então, assim, não faz muito sentido algumas decisões que são tomadas nas categorias de base do Santos, pelo menos na minha opinião, tá? Então, o Elano Emito fala do Poroso. O Poroso jogou ontem e o relato que teve foi que ele falhou em um dos gols do time sub-20 do Santos, que teve um jogo treino com um coletivo contra o time profissional. O Chico Silva, pelo que teria, ele já estaria pronto para jogar no ano que vem, ou não. O Poroso, oficialmente, ele está pronto para jogar, ele está lá. É que, assim, o técnico do Sub-23 não viu qualidades nele suficiente para ele ser o titular no Sub-23 ainda. Então ele está treinando, ele tem 18 anos, provavelmente ele vai ser o zagueiro titular do Santos na Copa São Paulo de Juniores. Aí a gente vai poder avaliar melhor ele. Robson Martins precisa comprar do Dodô. Maciel Mack, o jogo contra os Camas será mesmo no sábado ou vão tentar mudar para o domingo? Não, Maciel, vai ser no sábado mesmo, porque no domingo já tem jogo do Palmeiras no Allianz Parque e o Ministério Público e a Polícia Militar de São Paulo não permitem 2 jogos no mesmo dia na cidade de São Paulo. João Andrade, desse jeito o presidente volta desconfiança do torcedor acaba, senão é suspeito que estão acontecendo. Danilo Santos, Denilson de Mauá está aqui também, Claudemiro Oliveira, Iveson Silva, Claudino Gonçalves, o Nelson de Guarulhos, falando que o Citadini vai sair sim no final do ano. Kleber Matius de Maringá, no Paraná, está aqui com a gente. Paulo Lima de Rondonópolis está aqui também. O Aparecido de Santos também de Rondonópolis. Ô James, já falei aqui da sua caravana, todo mundo lá. O Robson Martins, o Vitor vai encerrar a carreira no Santos. Ele revelou nessa entrevista para a gente que é o desejo dele, né? Tiago Janaína Alexandre de Itatiba está aqui também. O Vilmar Lori Jet tem que contratar para a base mesmo, pois a base do Santos era muito ruim. Na Taça São Paulo foi uma vergonha. Continua ruim, tá, Vilmar? Porque assim, o Sub-20 do Santos foi eliminado na primeira fase do Paulista, em um grupo regional com 8 times, classificavam 4, o Santos foi eliminado na primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, mesmo com todas essas contratações. E assim, eu não queria, eu não queria entrar muito em detalhe, mas assim, eu vou falar para vocês aqui, sobre as coisas que estão acontecendo na base, né? A primeira contratação da gestão José Carlos Pérez foi um menino chamado Lucas Iannassi. Foi o primeiro contrato de 3 anos, menino de 21 anos. Na época, a gente já falou que esse menino tinha se dispensado na base do Santos, que estava jogando em time do interior e jogando mal, jogando pouco. Aí o Pérez contou uma historinha de que ele tinha proposta do Liverpool, estava indo para o Liverpool, não sei o quê. Até no conselho foi questionada a contratação desse Lucas Iannassi. A gente está chegando em outubro, o Santos, o time, ele tem 21 anos. Então, assim, não é mais nenhum menino já para ser contratado. Foi contratado com um contrato de profissional de 3 anos. A gente está chegando em outubro. O Santos foi eliminado na primeira fase da Copa Paulista, também porque jogou com time reserva na Copa Paulista. E o Lucas Iannassi não teve capacidade de ir para o banco do time reserva do Sub-23 do Santos, eliminado na primeira fase da Copa Paulista. Então, assim, são aquelas decisões que é o que eu falo aqui. O Pérez, eu não acho que o Pérez administrativamente comete os mesmos, assim, de corrupção, esse tipo de coisa. Acho que não tem mais isso no Santos, nessa gestão. Mas as decisões técnicas são muito ruins. Esse foi o primeiro jogador contratado. A gente está em outubro, ele não fez um jogo. Não é que ele não fez um jogo, ele não teve capacidade de ser relacionado para um jogo. Isso com o Santos se dividindo entre 2 categorias. Então, se você pensar, Ricardo Oliveira não era para ter saído, e assim, a gente está há 8 jogos sem perder, né? Sem tomar gol, pô, uma maravilha. Assim, é o Cuca, gente. Até o executivo. Hoje, quem manda no futebol do Santos, eu acho que, por conceito, é errado, mas perto do que tem lá é a melhor solução. Quem manda no futebol do Santos é o Cuca. Ele contrata o executivo, ele contrata o zagueiro, ele negocia com o empresário.
não é o correto, tá? Não é, você não pode deixar, no Brasil especialmente, você não pode deixar essas decisões na mão do técnico. Mas perto do que o Santos tem lá, é a melhor, acaba sendo a melhor saída. E não custa lembrar que a contratação do Cuca foi um achado de última hora, porque o Santos tentou 10 treinadores, não, ninguém servia, porque no Santos vaza com quem você está falando, tudo, ninguém servia, estava muito pressão ali, decidiram, alguém falou na segunda-feira, tem o Cuca, vamos ligar para ele para ver o que ele acha, pum, ligaram para o Cuca, no dia seguinte ele já estava dando treino. Então, assim, foi um achado, tá? Não tem planejamento, que é bom nada, zero, zero, zero. Então, vamos lá. Diego Cardoso joga 10 vezes mais que o Felipe, tá dizendo o Nelson. Alex Roberta Munhoz, Robinho 2019, tô contigo. O Alex Amaral também fala isso. Eu sou um entusiasta da volta do Robinho. Eu acho que o Santos precisa de jogadores identificados e assim, tem uma imagem para mim que fica muito clara. Eu não sei se vocês acompanharam bem, se a idade de todos vocês, mas para mim, assim, o título da Copa do Brasil do Santos, a gente tem que dar, nossa, assim, 70% do Robinho, porque a gente ia perder o título da Copa do Brasil por Vitória. Se o Robinho não pega a bola e põe embaixo do braço, na hora que o bicho pegou, o Santos ia perder a Copa do Brasil não é para nenhum rival grande do Brasil, não, era pro Vitória. Então, assim, eu defendo sempre o Robinho. O Chico Silva só se for a estátua, né? Eu defendo muito o Robinho. Manuel Santos está aqui, Vinícius Dias, Paulo Lima, Paulo Rogério de Carvalho está aqui, parceirão, Clodoaldo Bonifácio, Gustavo Gomes está aqui. É verdade que o Rolo vai renunciar se acontecer o impeachment? Nessa lance de política do Santos, eu estou igual aquele, como que é, o Santomé, né? Ver para crer. Márcio Barbalho, boa noite para você, obrigado pelo elogio. Sérgio Agostinho, os empresários do Robson disseram que não existe nenhuma proposta de renovação para o Bambu. Também assim, não dá, né? Você chega pro clube, pede 160 mil, mais um monte de luva, mais percentual de direito, o clube vai falar para ele assim, não, eu ofereço 50 mil para o Bambu, tava de muito bom tamanho. Mas daí você vai oferecer 50 com o cara pedindo 160, não, assim, não faz muito sentido também, né? Cláudio Duela, Eric, Thiago Alves está aqui, Natan Vieira, Marcelo Mota de Cajamar. Eu estou encerrando aqui, vou passar a última rapidinho aqui. Bruno Rodrigues, Paulo Campos, Clodoaldo Bonifácio, o Chico Silva, o Alex Roberto Munhoz. O Alex é diferente, tá? O Felipe é uma opção diferente de jogada, né? O Bruno Henrique não joga centralizado, o Felipe é mais para brigar com os zagueiros ali, né? Nelson Perim, quando vai ser o jogo do Sub-15, Sub-17 ou Sub-17 em Guarulhos? Eu acho que nessa rodada já tem um dos jogos em Guarulhos, ô Nelson. A gente vai publicar provavelmente no Diário do Peixe agora, mas se eu não me engano é o Sub-15 que joga em Guarulhos nessa semana, nesse sábado, e daí quando é o Sub-15 é um jogo 9 da manhã, mas eu confirmo para você depois. João Scomparim, você quer o Dílio de volta? Não, quero o Dílio de volta não, o Chico Silva está ali respondendo, assim, só para encerrar, tá? Porque senão vai ficar muita polêmica. Quando a gente fala alguma coisa, tipo, quando a gente critica ao Pérez, não quer dizer que a gente quer o Modesto de volta, o Marcelo Teixeira de volta, o Odílio de volta. E eu vou até passar uma posição para vocês que é interessante todos vocês ficarem sabendo, tá? Hoje, existem duas campanhas ali para o lance do impeachment, né? Existe uma campanha da situação defendendo a permanência do Pérez e existe uma campanha da oposição defendendo a saída do Pérez. A gente, no Diário, a gente recebe umas 300 notícias por dia. Assim, o Rolo falou isso, o Pérez fez isso, e não sei o quê, não sei o quê. E a gente não vai tomar partido de ninguém, a gente é Santos. Então, o que eu já falei, tanto para quem defende um, quanto para quem defende o outro. Se vocês chegarem com alguma denúncia de irregularidade do Pérez ou denúncia de irregularidade do Rolo, e vocês me apresentarem um documento que comprove que foi feita uma irregularidade, e me dá o documento, eu vou publicar no Diário.
Agora, se vocês me falarem, ah, não, tem esse negócio do Pérez aqui, estão falando, esquece, não vai entrar no diário. Então, assim, é bom que vocês saibam, tá uma guerra de bastidores, como tá a eleição do Brasil aí com fake news, tá no Santos do mesmo jeito. Não é só, não pensem que é só do lado da oposição, não é do lado da oposição, é do lado da situação também. Existe aí uma guerrinha mesmo, um soltando notícia do outro lado, tal. Aí você ouve muita coisa. Então eu posso deixar uma coisa clara para vocês que a gente já deixou claro para todo mundo que nos procura com esse tipo de informação. Se saiu no diário é porque tem alguma documentação. Se não tiver documentação e ficar nessa, estão dizendo, falaram isso, não vai sair no diário. Vocês podem, talvez vocês fiquem sabendo disso por outros veículos. Eu não posso falar por outros veículos. No diário não vai saber. Então, quando a gente critica alguma coisa aqui, não é porque a gente quer partidário de algum candidato, de algum grupo político. A gente não tem interesse político nenhum. A gente está aqui para analisar Santos. O site nasceu em novembro do ano passado. Então, assim, se o site, eu posso garantir para vocês que se o site tivesse 10 anos de vida, muitos dos rolos talvez não acontecesse, porque a gente sabe, por isso que o site nasceu ainda, que ninguém cobriu o Santos. Assim, a grande mídia ignora o Santos. Vocês sabem muito bem disso, como é difícil encontrar informação do Santos. A gente está aqui e a gente entende que nosso papel também é um pouco de fiscalizar o clube. Então, assim, se a gente está vendo que está sendo feita coisa errada e tem documentação, tem provas, tem fatos, a gente vai publicar, porque a partir do momento que a gente publica uma, duas, na quarta vez não vão fazer. E vai ser isso com o Pérez. Se o Pérez sair e entrar o rolo, vai ser a mesma coisa com o rolo. A gente não tem interesse político, não, a gente não tem nada disso, a gente defende o Santos. Só que defender o Santos, muitas vezes o torcedor precisa entender que, assim, defender o Santos não significa esconder as coisas ruins que acontecem no Santos, porque acontece. Eu acho que o papel nosso como defensor do Santos, algumas vezes, é mostrar as coisas ruins que estão acontecendo para que ou elas sejam corrigidas ou, na pior das hipóteses, que elas não aconteçam mais. Eu não sei se vocês entendem muito esse lado. Então, mas assim, só para fazer esse desabafo aí, porque agora na época de eleição, gente, tá muito complicado, assim. Nosso WhatsApp aqui, todo dia tem uma historiazinha, esse fez isso, não sei quem tá ganhando dinheiro de não sei quem, todo dia tem uma história contando aqui. Então, assim, quando o diário tiver algum documento, 100% de certeza de alguma coisa, a gente vai publicar. Se a gente não tiver nenhum documento, nenhuma pessoa falando uma frase em on, falar, eu estou gravando isso aqui que você está falando, eu posso publicar? Pode publicar, e beleza, aí a gente vai publicar. Agora, essas guerrinhas vocês vão ver em outros veículos, porque outros veículos compram a briga, a gente não vai comprar, tá? Então, assim, até peço, acho que é legal fazer esse esclarecimento aí para todos vocês. E só para encerrar, de falar de novo o nosso número de WhatsApp, que é o 013 992053637, repetindo, 013, código de Santos, né? 992053637, manda um WhatsApp para a gente com seu nome, sua cidade, que é para a gente ter um cadastro aqui, saber onde as pessoas estão se informando do diário, e daí você recebe gratuitamente todas as notícias do diário no seu celular. Um abraço para vocês, uma boa semana, a gente tem outras lives aqui até o jogo contra o Cruzeiro, o jogo que vai ser o jogo de número 200 do Gabigol, dificilmente vai ficar também em 2019, mas vai ser o jogo dele, o jogo de número 200 dele pelo Santos. Ele é hoje o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Só para encerrar a formação, Sereias também hoje perderam nos pênaltis para a Ferroviária na Vila, empate em 2-2, decisão foi para os pênaltis, as Sereias foram eliminadas do Campeonato Brasileiro, o Santos era o atual campeão, não vai defender o título, caiu hoje nas quartas de final, infelizmente. Então é isso, gente, uma boa semana a todos vocês, vamos torcer para o Santos manter um bom desempenho aí contra o Cruzeiro e brigar aí pelo G6, G7 do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa voltar para a Copa Libertadores no ano que vem. Um abraço, boa semana.